Oi, esse é o segundo vídeo do canal. Eu acho que eu nunca vou me acostumar a ficar dando oi pra uma câmera num quarto sozinha. Bom, vamos lá pro tema do vídeo. Eu vou mostrar meus livros favoritos, porque, sei lá, eu acho que quando a gente mostra os nossos livros favoritos, a gente conhece um pouco da pessoa. Não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu acho. Então eu vou fazer o mesmo esquema do primeiro vídeo, eu vou ficar catando todos os livros aqui da estante, porque eu acho que vai ficar legal uma partezinha de eu fazer os livros e tal, então vamos logo ver. Então, eu acabei de perceber que tem dois livros que eu esqueci de botar aqui, porque tinha um que tava ali e um que tava aqui embaixo. Eu anotei todos os livros que eu tenho que mostrar, mas por algum motivo eu esqueci de botar aqui por um momento, mas agora já tá tudo aqui e... Enfim, tá uma bagunça, mas a gente vai se organizar. Cara, não tinha como eu começar esse vídeo sem falar do Machadão, Machado de Assis, que é o meu escritor favorito da vida. Assim, eu já li quase todos os romances dele, mas contos, crônicas, poemas eu não sou muito familiarizada porque eu não gosto muito desse tipo de leitura. Quer dizer, não é que eu não goste, eu tô meio exagerada. É que eu não tenho muito costume de ler, é isso que eu quis dizer. Mas assim, dos que eu escolhi aqui, dois deles não são tão conhecidos assim, tipo, quanto Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eles não são tão falados assim. Eles são um dos primeiros romances que ele escreveu, não tem toda aquela ironia que é tão característica do Machado, né? Então vou pegar eles aqui. Peraí. O primeiro que eu quero falar é O Alienista. Esse livro aqui, eu esqueci de botar no meu primeiro vídeo, que são os clássicos que eu recomendo pra quem nunca leu clássico. Porque esse livro é um dos mais fáceis de ler do Machado, assim, na minha opinião. Ele é bem curtinho, a história é... Os capítulos são muito curtos, é isso que eu gosto também do Machado, que os capítulos dele são muito curtos, eu não gosto muito de capítulo longo. E como é que vai funcionar? Eu vou falar um pouco da história do livro, bem resumida mesmo, porque não é o objetivo aqui ficar fazendo resenha, e ler um trecho que eu marquei aqui pra atiçar a curiosidade de vocês. Tem alguns livros que eu não fiz isso, que eu não marquei trecho específico, eu só vou ler o começo da história, porque eu não sei se vocês viram uma trend do TikTok que você lê o começo dos livros favoritos de algumas pessoas. Aí, sei lá, isso atiça minha curiosidade, então talvez atice a curiosidade de vocês também. Eu tô usando o livro de microfone em vez da flor. Como eu disse no primeiro vídeo, eu não tinha costume de marcar com marca-texto. Quer dizer, eu disse isso no primeiro vídeo? Eu nem sei. Antes eu não tinha tanto o costume de marcar as páginas com marca-texto. Por exemplo, esse aqui não tem marcação. Não tem nenhuma etiquetinha. Eu não gostava muito de marcar meus livros. Mas aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a marcar. Então, por exemplo, vou pegar um livro aqui de exemplo. Orgulho e Preconceito. Eu li em 2019, se eu não me engano. E nessa época eu não tinha costume de marcar o livro com marca-texto. Ou seja, meus trechos favoritos, eles não estão marcados. Então, a minha memória não é tão boa assim. Então eu não consigo lembrar quais são os trechos que eu mais gostei nesse livro. Mas por sorte eu tinha costume de tirar foto. Então eu tenho algumas fotos aqui que eu guardei, aí eu vou ler alguns trechos que eu tirei foto pra vocês ficarem curiosos quanto a história e assim. Eu desviei um pouco do Machado de Assis, mas vamos voltar. Então, O Alienista, ele conta a história do Simão Bacamarte, que é um doutor que quando volta da Europa, ele vem com uma ideia de construir a Casa Verde, que é um espaço onde ele vai estudar loucura, onde ele vai internar as pessoas, na verdade. Ele vai estudar loucura baseado no que ele pensa, né? E você já sabe que quando a gente faz coisa baseada no que só a gente pensa, dá M, pra eu não falar palavrão aqui. Eu acho que o ponto mais importante desse livro é quando é que começa a loucura, tipo, qual é o limite entre a razão e a loucura. Esse livro trabalha muito isso, porque chega num ponto que a pessoa não pode fazer nada que desvie da normalidade, que o Simão vai lá e interna a pessoa, simplesmente. Aí, assim, isso não é um spoiler de eu falar, porque as coisas escalonam muito rápido nesse livro. Tipo, no começo ele
interna algumas pessoas. Interna, não sei se essa palavra é correta de falar, né? Mas ele bota na Casa Verde à força, sem consentimento da pessoa, sei lá, alguém que tem alucinações, que pensa que é outra pessoa, e esses tipos de loucura, né, que a gente chama de pessoa louca, ele começa a botar essas pessoas na Casa Verde. Só que chega num ponto que ele bota até pessoas mais próximas dele. Eu não vou falar quem são, porque senão eu acho que estraga, né, mas ele chega num ponto absurdo, assim, ele é só o que ele acha que é loucura, tipo, qualquer coisa que desvia da normalidade pra ele é loucura. No livro você vai percebendo muito isso, tanto é que tem umas notas aqui que eu fiz, tipo, ah, nossa, você não pode enviar no normal que já é internado. Eu ficava muito chocada com tanta gente que ele botava dentro da Casa Verde. Talvez algumas pessoas tenham trauma de alienista, porque é livro que você lê na escola, lê pra vestibular, né? E você não tá muito acostumado a ler clássico. Mas, cara, dá outra chance, por favor, porque eu prometo que é muito bom. Sério, sério. Juro. Agora eu vou ler um trechinho aqui que eu marquei, pra ver se vocês se interessam, né? Pra atiçar a curiosidade de vocês. A verdadeira doutrina não era aquela, mas a oposta. E, portanto, que se devia admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das faculdades e como hipóteses patológicas todos os casos em que aquele equilíbrio fosse ininterrupto. Aí a nota que eu fiz foi: louco mesmo é quem mostra ser equilibrado, afinal, quem é que pode estar bem? Foi isso que eu interpretei dessa passagem, né? E assim, chega um determinado ponto que ele conclui que estar louco é estar equilibrado, né? Porque quem é que pode estar bem hoje em dia? Hoje em dia não, porque o livro não se passa hoje em dia, mas a gente pode trazer para os dias de hoje, né? Mas enfim, eu acho que isso é o que eu tenho para falar de O Alienista. E eu recomendo muito que vocês tenham essa edição da Antofástica, porque ela é ilustrada, tem ilustrações do Portinari. Ela é muito linda, sério. Nossa, minha tia acabou de gritar aqui. Capa dura. Cara, eu acho essa edição muito bonitinha. Aqui atrás tá escrito: você não ouve esses gritos? O segundo livro do Machado, que é um dos meus favoritos da vida, é A Mão e a Luva. Esse é um daqueles que não são tão conhecidos quanto, por exemplo, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas eu juro que é muito bom. Ele é muito curtinho, muito, muito, muito. Esse aqui eu li um pouco, em uma edição, não foi essa edição aqui, foi uma edição mais antiga, e a outra parte eu ouvi audiobook. Eu não sei por qual motivo eu ouvi o audiobook, eu acho que eu tava meio sem paciência pra ler naquela época. Então, esse livro aqui é da era mais romântica do Machado, é lá do início da carreira de escritor dele. Ele narra a história de amor entre a Guiomar, que é a protagonista feminina, o Estevão, o Luiz, acho que é Luiz Alves, e o Jorge, que os três são apaixonados pela mesma mulher. Aí você tem que ler pra saber quem é que vai ficar com ela no final. Mas assim, esses três homens, eles têm personalidades muito diferentes. Por exemplo, o Estevão é todo romântico, é todo sonhador, ele é o típico romântico, sabe? O último romântico. E assim, eu não sei se eu tenho muita coisa pra falar dessa história, porque tipo, ele é muito curto e se eu falar qualquer coisa eu acho que estraga. Mas assim, se você souber que se baseia numa história de amor e três homens disputando pela mesma mulher, eu acho que eu te dou um panorama mais geral do que a história se trata. Se bem que assim, qualquer resumo que eu faça não vai estar bom, porque nunca vai ter concentrada a essência da escrita dele. Eu sou muito puxa-saco dele, não tem jeito. E eu vou ler uma parte aqui do primeiro capítulo pra ver se vocês se interessam pra continuar lendo a história. E vamos ver, né? Capítulo 1. O fim da carta. Mas que pretendes fazer agora? Morrer. Morrer? Que ideia! Deixa-te disso, Estevão. Não se morre por tão pouco. Morre-se. Quando não padece essas dores, não as pode avaliar. O golpe foi profundo, meu coração é pusilânime. Por mais aborrecível que pareça a ideia da morte, pior, muito pior do que ela, é a de viver. Ah, tu não sabes o que é isso, não é? Sei, um namoro gorado. Luiz, já com esse começo dá pra ver que o Estevão é meio doidinho das ideias quando o assunto é romance, né? E eu espero que vocês tenham se interessado, porque esse livro é muito bom. Então tá aí, A Mão e a Luva, uma recomendação da Gigi. Helena é o próximo livro que eu vou apresentar pra vocês e vou recomendar, né? O próximo e o último. E não foi essa edição que eu li, essa edição eu comprei porque tava na pré-venda da Antofástica, que eu amo essa editora, então eu já tive que comprar. Mas eu não li nessa edição, então por isso essa edição tá
novinha e não tem marcação. Então, como eu fiz com A Mão e a Luva, eu vou ler só o comecinho pra ver se vocês se interessam. A Helena é um dos romances também dessa fase romântica do Machado, que ele trata da Helena, né, como o nome já diz. O livro já começa falando que um homem muito importante da região, ele faleceu e ele deixou uma filha ilegítima. E um desejo desse cara era que essa filha, a Helena, fosse admitida na família. A Helena é admitida, né, como foi o desejo do pai dela, e ela agora se encontra em uma nova realidade. Agora ela tá com o irmão do pai dela, a irmã do pai dela, desculpa, e o filho do pai dela, o meu irmão dela, né. A história trata da adaptação dela nessa família, ela conquistando o coração da tia dela, né, e desse meu irmão, de uma forma não tão fraternal assim, vamos dizer. Não sei se vocês me entenderam, mas é isso. Esse livro parece meio inocente, assim, do jeito que eu tô falando, mas ele envolve um mistério muito grande por parte da Helena. Só que eu não vou falar muito porque isso estraga a história, estraga totalmente. E um dos fatores que me fazem gostar muito desse livro é justamente esse mistério que rodeia a Helena. Vocês vão descobrir se vocês lerem o livro. Como eu fiz com A Mão e a Luva, eu vou ler o comecinho da história pra ver se atinge essa curiosidade de vocês e vamos lá então. Cara, perfeito. Capítulo 1. O conselheiro Vale morreu às 7 horas da noite de 25 de abril de 1850. Morreu de apoplexia fulminante, pouco depois de cochilar a sexta, segundo costumava dizer, e quando se preparava a ir jogar a usual partida de voltarete. O voltarete? Em casa de um desembargador, seu amigo. O Dr. Camargo, chamado à pressa, nem chegou a tempo de empregar os recursos da ciência. O padre Melchior não pôde dar-lhe as consolações da religião. A morte foi instantânea. Então, como eu disse, o livro já começa entregando pra você que um cara muito importante morreu. Então isso não foi spoiler, tá? Mas enfim, leiam Helena. Cara, é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Entre esses três que eu escolhi, eu acho que esse é o melhor, ele tá no meu coração. E eu acho que eu não falei por que o Machado é meu escritor favorito, né? Cara, o Machado, eu sou apaixonada por ele por causa, principalmente, da escrita irônica e intrometida dele. Sabe, ele se intromete muito na história, ele bota a opinião dele ali. Não vou falar mascarada porque tá bem na cara que ele tá botando a opinião dele ali. E eu acho muito engraçado, simplesmente muito engraçado. E eu adoro autores que se intrometem na história. Ele é minha maior inspiração pra escrever, porque eu escrevo poesia, né? Eu ainda não escrevo livros, romances assim. Mas na poesia ele é a minha maior inspiração. Por mais que eu não escreva que nem ele, até porque isso é impossível, né? Ele é a minha maior inspiração. Eu não vou saber dizer de forma técnica os aspectos que mais me encantam nessa escrita do Machado, mas como futuro estudante de letras eu posso dizer que eu estou muito ansiosa para estudar sobre Machado e sobre as fases dos livros que ele escreveu. Mas acho que é isso, acho que foi uma boa apresentação do Machado aqui e agora vamos pro próximo. Agora eu vou falar sobre a minha segunda escritora favorita da vida, que é a Jane Austen. Cara, ela é simplesmente incrível, inclusive eu tô lendo o livro dela agora, que é Razão e Sentimento, ele tá ali. E assim, eu não tô gostando tanto quanto eu gostei dos outros livros dela, como esses que eu botei aqui. Mas tá bom, porque é minha escritora favorita, então eu aceito tudo que vier dela. Mas enfim, começando por Orgulho e Preconceito, que palavras são insuficientes para descrever o quanto eu amo esse livro. Cara, eu não sei se vocês leram o livro ou se vocês já viram a adaptação, eu vi os dois. Cara, é simplesmente maravilhoso. Dispensa apresentações, inclusive a Lizzie, que é uma das protagonistas desse livro, eu já desenhei ela. Então eu vou botar aí na tela pra vocês verem. Eu já escrevi poemas baseados nos pensamentos da Lizzie e do Darcy. Eu não sei se eu vou botar aqui nesse vídeo ou se eu vou botar na descrição, mas aí quando o vídeo for editado vocês vão ver o que eu vou fazer. Aí caso vocês tenham interesse, leiam os poemas que eu fiz também, baseados nessa história. Mas enfim, eu tô falando tanto da história, eu nem contei sobre o que é a história, né? O que acontece é que jovens ricos e solteiros, que no caso são o Darcy e o Bingley, eu não sei se eu tô falando o nome deles certo, eles chegam na vila onde as irmãs Bennet moram. E assim, nessa época, a prioridade de uma mulher era se casar, encontrar um marido rico e se casar, porque se não encontrasse, você estava fadada a morrer sozinha, infeliz, sem dinheiro, pobre. E assim, não tem nada na vida, simplesmente. O livro vai contando a história das irmãs Bennet se aproximando
mais dessas pessoas que chegaram agora. E assim, a Lizzie, que primeiro se mostra que não tá tão desesperada assim pra casar, ela acaba se apaixonando pelo Darcy, que é um dos caras que chegam aqui, e que ele meio que tem uma má fama por causa do comportamento dele. Eles acham que ele é meio arrogante, meio orgulhoso. Só que conforme o tempo vai passando, a Lizzie vai percebendo que o Darcy não é essa pessoa que todo mundo diz que ele é. Ele tem essa má fama injustamente, porque ele na verdade é um cara muito adorável. Só que isso vai sendo muito melhor desenvolvido do que isso que eu tô falando agora, porque minhas palavras são, como eu disse, são insuficientes para descrever a maravilhosidade desse livro. Cara, pra vocês terem noção, eu amei tanto ler esse livro que eu fiquei postergando para terminar. Tipo, eu lia, aí eu pausava a leitura e depois eu demorava um maior tempo pra voltar, mas não era porque eu não tava conseguindo ler, era porque eu não queria acabar de ler. Eu não queria terminar a história, eu não queria sair desse universo, simplesmente. Cara, é meu xodózinho. Essa edição aqui, tem mais páginas caindo? Tem, mas eu amo ela mesmo assim. Eu vou ler o comecinho porque o comecinho é muito icônico e é uma das melhores aberturas de livros que eu já li. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, possuidor de boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. Cara, esse começo aqui é muito emblemático, não tem como não lembrar. Então, como esse livro aqui é da época que eu ainda não marcava com marca-texto os meus trechos favoritos, eu tirava foto ao invés disso, eu vou ler aqui alguns trechos que eu tenho foto, que eu guardei aqui e separei, pra ver se vocês se interessam também, além desse começo super emblemático. Aqui essa passagem é muito engraçada. O Darcy tá conversando com uma mulher lá meio chatinha. Eu não lembro quem ela é porque faz muito tempo que eu li o livro e eu tirei essa foto, mas vamos lá. O senhor escreve muito depressa. Está enganado, escreva até devagar. Quantas cartas o senhor não escreverá por ano? Cartas de negócios também. Penso que deve ser odioso escrevê-las. É uma sorte, então, que caibam a mim e não a senhorita. Cara, ele... Não tem palavra pro Darcy. Ele é meio poucas ideias. Seu defeito é uma propensão a odiar todas as pessoas. E o seu, replicou ele sorrindo, é fazer questão de não compreendê-las. Eu acho que isso é tudo que eu tenho pra falar de Orgulho e Preconceito. E agora eu vou falar de um galalau que tá aqui, que é Emma. Que ele foi recentemente, não recentemente assim, mas recentemente adaptado pra filme, né? Só que eu fiquei meio decepcionada porque os personagens não são como eu imaginava. Eu vou botar foto aí de como eu imaginava os personagens. Vira, era assim que eu imaginava. Inclusive eu até desenhei o Mr. Knightley, eu não sei falar o nome dele. Eu imaginei ele como o Mr. Darcy da série da BBC. Cara, esse livro é gigantesco. Aí eu tenho que admitir, ele é bem gigantesco. Só que vocês acreditam que essa edição foi R$10? R$10 num negócio desse. R$10, um tijolão. Eu ainda fico chocada até hoje. Mas enfim, ele é grande, mas a história é tão divertida, é tão envolvente, que você nem percebe o tempo passar. Você lê bem rápido, porque você fica muito envolvido na história. Então, como o título do livro já diz, o livro fala da Emma, que é uma mulher que não tem intenção de casar, mas ela gosta de casar os outros, ela gosta de formar casal. Ela se acha muito boa nisso. Então, o livro aborda muito isso dela querer casar os outros, mas tem muito mais coisa, até porque, olha o tanto de página, então não vai ser só isso que o livro vai abordar, né? O que eu acho interessante é que o livro ele aborda a depressão do pai da Emma, né? E assim, eu achei interessante esse tema ser abordado porque eu não vi tantos livros assim de época que tratam a depressão, né? Cara, esse livro aqui é simplesmente icônico, todos os personagens são muito marcantes e eu amo muito ele. Eu vou ler o comecinho da história pra ver se atinge a curiosidade de vocês. Capítulo 1. Emma Woodhouse, bonita, inteligente e rica, com uma casa confortável e disposição alegre. Parecia reunir algumas das melhores bênçãos da existência. E tinha vivido quase 21 anos no mundo com muito pouco para angustiá-la ou irritá-la. Ou seja, mimada, branca, rica, não precisa de nada, então ela gasta o tempo dela casando os outros, querendo casar os outros, né, na verdade. Mas o livro é muito mais do que isso que eu tô falando, tá? Pelo amor de Deus, não se baseie tanto na minha opinião, no que eu tô falando aqui,
porque Jane Austen é sempre muito mais do que eu falo. E assim, pra encerrar esse tópico de Jane Austen, né, eu vou falar um pouco porque ela é minha escritora favorita. Assim, ela é minha escritora favorita porque, justamente pelo mesmo motivo do Machado. Eu amo a escrita dela, eu acho que ela é meio sarcástica, mas de uma forma elegante. É curioso isso, né, ser sarcástica de forma elegante. Mas é isso que eu acho dela, eu acho que é a melhor forma de descrever ela pra mim. Eu amo a maneira como ela descreve a paisagem, as relações sociais, e se tem bastante coisa que eu conheço dessa época é por culpa dela. E eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre Jane Austen, porque senão eu vou ficar aqui por horas, ou eu vou ficar aqui só pensando na minha cabeça e não vou conseguir expressar pela boca. Então eu encerro por aqui o tópico Jane Austen. O próximo eu já mostrei no meu primeiro vídeo, que foi o Jardim Secreto. Eu não sei se vai ser muita enrolação eu falar de novo do que essa história se trata, mas enfim, eu não vou fazer uma resenha aqui, porque eu já falei no primeiro vídeo e eu também já postei uma resenha escrita no meu Instagram, Livros Maria, ele tá na descrição aí do vídeo. E se vocês quiserem, tiverem curiosidade para saber um pouco mais do que essa história se trata, vocês podem ler a minha resenha, que eu acho que vai guiar vocês melhor. E cara, eu amo Jardim Secreto porque é um livro tão reconfortante, como eu falei no primeiro vídeo, né? É um lugarzinho que, sei lá, faz você esquecer do mundo, sabe? Eu queria tanto viver num jardinzinho como esse que tá sendo descrito aqui. E assim, como eu não vou falar muito da história, eu vou ler só um trechinho aqui pra ver se vocês se interessam pela leitura. Os pensamentos são tão poderosos quanto as baterias elétricas e podem ser tão benéficos quanto a luz do sol ou tão nocivos quanto um veneno. Cara, isso aqui é muito verdade, porque já senti isso na pele, então isso aqui me marcou muito, por isso que eu marquei essa passagem. E assim, eu não tenho muito o que falar, porque, como eu já disse, eu já falei no primeiro vídeo e eu já escrevi uma resenha, então não vou me estender muito aqui falando sobre o Jardim Secreto, mas tá aqui um dos meus livros favoritos da vida. E aqui temos Peter Pan, o famoso Peter Pan, que já tá no primeiro vídeo, e eu já escrevi uma resenha sobre ele, então não vou estender muito sobre a história aqui, porque como eu já escrevi a resenha, eu acho que é meio perda de tempo ficar escrevendo aqui. Eu só tô mostrando ele porque, pô, é um dos meus livros favoritos da vida, né? Então, eu não podia deixar de mostrar ele. Eu vou ler alguns trechinhos que eu marquei aqui, e aí pra ver se vocês se interessam no tipo de escrita. Cara, eu particularmente me apaixonei no estilo de escrita desse autor, porque ele, como eu já disse, ele se intromete também, e eu acho isso muito engraçado. Cara, eu tô com uma cãibra, que eu fiquei com a perna dobrada, agora eu tô com uma cãibra, tá difícil aqui. Nós também já estivemos lá, na Terra do Nunca, né, no caso. Ainda podemos ouvir o barulho das ondas, mas nunca mais vamos desembarcar. Isso é triste, né? E ela sentou ao lado dele na pontinha da cama. Também disse que ele daria um beijo se ele quisesse, mas Peter não sabia o que isso queria dizer e estendeu a mão ansioso. Não é possível que você não sabe o que é um beijo, disse Wendy escandalizada. Vou saber quando você me der um, respondeu Peter irritado. Sem querer magoá-lo, Wendy lhe deu um dedal. Um dedal como se fosse um beijo, eu acho muito fofinho. Sininho não era de todo má. Ou melhor, ela era toda má agora, mas por outro lado, às vezes era toda boa. As fadas têm que ser uma ou outra coisa, pois como são tão pequenas, infelizmente só tem espaço para um sentimento de cada vez. Esse aqui é o gancho falando com o Barrica, porque o Peter arrancou a mão do gancho e deu pro crocodilo. Ele gostou tanto da minha mão, Barrica, que me segue desde aquele dia, de mar em mar e de terra em terra, lambendo os beiços e querendo o resto de mim. Não deixa de ser um elogio, disse Barrica. Não quero um elogio desses, rosnou o gancho com petulância. Quero Peter Pan, que deu o primeiro gostinho de mim pra fera. Cara, isso aqui é um dos meus trechos favoritos, justamente por ser um besterol completo. Se você for mesmo gancho, disse ele quase humilde. Me diga, quem sou eu? Um bacalhau, respondeu a voz. Um mísero bacalhau. Um bacalhau? Respondeu o gancho horrorizado. Cara, só por esses trechinhos eu espero que eu tenha atiçado a curiosidade de vocês por ler Peter Pan, porque eu ri muito lendo esse livro, sério. Você se sente criança de novo lendo. E eu não vou me estender muito aqui, eu só quero perguntar pra vocês se vocês já assistiram a adaptação do Peter Pan no Disney Plus. Eu não tenho Disney Plus, então eu não vi, infelizmente. Mas assim, parece que tá bom.
No caso, tem gente reclamando porque a Sininho é preta e o Peter Pan, a nacionalidade dele não agradou as pessoas. Aí eu fiquei vendo os comentários do anúncio, nossa, só gente falando besteira. A gente sabe que isso vai dar polêmica, né? A gente já viu o que aconteceu com a Pequena Sereia, né? Vamos pro próximo. Tem aqui O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Cara, esse livro é, assim, extraordinário. Eu nunca tinha lido Lima Barreto antes, mas eu li e o resultado foi isso aqui, cheio de marcação. Mas eu não vou ler isso tudo, graças a Deus, eu vou ler só algumas que eu marquei aqui em cima. Mas do que fala esse livro, né? Então, o Policarpo Quaresma é um apaixonado pelo Brasil. Apaixonado mesmo, ele é um patriota raiz. Tipo, não patriota no sentido que você conhece desses últimos anos, é patriota de amar o Brasil de verdade. Ele quer que a língua original seja o Tupi-Guarani, ele quer mudar um monte de coisa, ele não quer nada estrangeiro. É todo um rolê. Cara, apesar dele ser patriota, ele é um dos personagens mais engraçados da literatura brasileira pra mim. Ele é tão engraçado, mas também é tão tonto. Coitado, ele acaba se dando mal por causa dessa ideia dele, né? Obviamente, porque acho que ele é louco. E falando em louco, esse livro também trata da loucura. Eu não sei se eu marquei aqui pra ler pra vocês um trecho que fala sobre a loucura. Se eu não me engano, o autor, o Lima Barreto, ele trabalha a loucura porque isso também tem a ver com a vida dele. Essa edição aqui também é da Antofágica, porque eu amo a Antofágica, já disse isso várias vezes, me patrocina por favor. Tem várias ilustrações, inclusive, aqui, as ilustrações, elas são verde, amarelo e azul. A capa também é verde e amarelo e a fonte é azul. Isso é proposital. Eu não vou falar muito sobre a história, eu acho que esse resumo já tá... Esse resumo do resumo do resumo já tá de bom tamanho. Mas assim, como eu disse várias vezes, não se baseiem no que eu estou falando, porque eu sempre vou falar um resumo tão esdrúxulo que nunca vai ter o puro suco do que tá aqui dentro. Meus resumos assim falados não são tão bons assim, ainda mais porque eu não tenho roteiro, porque eu me enrolo muito com roteiro. Eu tô falando isso agora, mas agora vocês já sabem que eu não tô usando um roteiro. Eu só boto uns tópicozinhos. Eu gosto de falar o que vem na minha cabeça. Enfim, eu tô desviando muito do assunto, né? Eu vou ler aqui os trechos que eu marquei pra ver se vocês se interessam. Noiva havia quase 5 anos, Ismênia já se sentia meio casada. Esse sentimento, junto à sua natureza pobre, fê-la não sentir um pouco mais de alegria. Ficou no mesmo. Casar para ela não era negócio de paixão, nem se inseria no sentimento ou nos sentidos. Era uma ideia, uma pura ideia. Aquela sua inteligência rudimentar tinha separado da ideia de casar o amor, o prazer dos sentidos, uma tal ou qual liberdade, a maternidade e até o noivo. Desde menina, ouvia a mamãe dizer: aprenda a fazer isso, porque quando você se casar, ou se não, você precisa aprender a pregar botões, porque quando você se casar... Cara, essa crítica aqui é belíssima. Então, esse trecho que eu separei aqui, ele reflete muito esse amor do Policarpo Quaresma pelo Brasil, né? Deixa eu ler aqui. Demais, senhores congressistas, o Tupi-Guarani, língua originalíssima, aglutinante, é verdade, mas aqui o polissintetismo da múltiplas feições de riqueza é a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais, por ser a criação de povos que aqui viveram e ainda vivem, portanto possuidores de organização fisiológica e psicológica para que tendemos, evitando-se dessa forma as estéreis controvérsias gramaticais, oriundas de uma difícil adaptação de uma língua de outra região à nossa organização cerebral e ao nosso aparelho vocal. Controvérsias que tanto impedem o progresso da nossa cultura literária, científica e filosófica. Aqui ele está falando do Tupi-Guarani, né? Como o começo do trecho já disse. Ele falando que o Tupi-Guarani se adapta mais à nossa configuração como brasileiros, porque é a língua de um dos povos originários, né? Então, a língua que traduziria perfeitamente aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser. Só o nome da casa metia medo. O hospício é, assim como uma sepultura em vida, um semi-enterramento, enterramento do espírito, da razão condutora, de cuja ausência os corpos raramente se ressentem.
A saúde não depende dela e há muitos que parecem até adquirir mais força de vida, prolongar a existência. Quando ela se evolui, não se sabe por que orifício do corpo e para onde. Se hoje a gente ainda tem preconceito das pessoas que desviam do nosso conceito de normalidade, imagina para quem era tido como louco naquela época, né? Essa aqui eu vou ler e vou só deixar no ar. E a terra não era dele? Mas de quem era então tanta terra abandonada que se encontrava por aí? Ela vira até fazendas fechadas com as casas em ruínas. Por que esse acaparamento? Esses latifúndios inúteis e improdutivos? Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu tenho vontade de ler mais livros de Lima Barreto, principalmente Clara dos Anjos, mas eu ainda não tive a oportunidade. Mas então tá aí a recomendação. O próximo livro que eu tenho 3 edições desse livro, pasme, então 3 edições. É O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu não sei descrever por que eu gosto tanto desse livro. Eu não sei se é por causa da escrita do Wilde, eu não sei se é por causa do tema, eu não sei se é por causa da falta de compromisso com a moralidade que o Wilde tem, mas enfim, dispensa apresentações. Eu vou mostrar aqui as 3 edições que eu tenho. E vou explicar por que eu tenho 3 edições. Aqui, essas são as 3 edições que eu tenho. Eu vou mostrar uma por uma. Essa aqui é da Penguin, que foi a primeira que eu comprei. Foi a edição que eu li. Essa aqui, ela vem num box que eu comprei do Oscar Wilde, que tá aqui atrás. Então foi meio que inevitável não ter uma outra edição de Retrato de Dorian Gray. E essa eu comprei na Bienal. Eita! E essa... Vou deixar aqui que é melhor. E essa eu comprei na Bienal. E eu comprei porque ela é muito bonita. Ela é belíssima. Olha, é da Darkside. E a Darkside também arrasa nas edições deles, né? Olha só. Isso. Tem... preto aqui. Cara, essa edição é simplesmente maravilhosa. Se eu reler, com certeza eu vou reler o Retrato de Dorian Gray, eu vou ler nessa edição aqui. Assim, sobre o que fala Retrato de Dorian Gray, né? Então, Dorian Gray é um garoto que é muito bonito. Ele é muito bonito mesmo, mas é uma pessoa muito bonita. É o Dorian Gray. Um amigo dele, que é artista, que é o Basil, ele pinta um quadro do Dorian. Só que esse quadro, ele é meio que amaldiçoado, porque o próprio Dorian amaldiçoou. Ele falou uma emblemática frase para esse quadro e acabou amaldiçoando ele para sempre. No caso, ele, a pessoa e o quadro. Eu vou mostrar aqui o trecho do que ele falou, porque tá aqui na contracapa dessa edição aqui, ó. Como é triste, eu vou ficar velho e horrendo e medonho. Ele jamais envelhecerá, ele e o quadro, né, no caso. Ele jamais envelhecerá além deste dia de junho. Se pudesse ser diferente, se eu permanecesse sempre jovem e o retrato envelhecesse. Por isso eu daria tudo. Sim, não há nada em todo mundo que eu não daria minha alma por isso. Por causa dessa última frase que o quadro acabou sendo amaldiçoado. Então, o quadro ficou com a alma dele e o Dorian ficou sem alma, porque a alma dele foi pro quadro. Ou seja, o Dorian, desalmado como ficou, ele acaba cometendo muitas atrocidades ao longo do livro. E o quadro vai mostrando o reflexo da alma dele. E assim, tem outro ponto também que me chama a minha atenção nesse livro, é a história que tem por fora, porque como aborda um certo romance gay aqui, que não é o ponto principal da história, tá? É só uma pequena parte. Ele chamou muito mais atenção do que a história em si, esse romance. Então, e na época que o Wilde vivia, que era na era vitoriana, isso não era muito bem visto, né? Então, eles se meteram uma bela confusão por causa desse romance que ele botou aqui. Eu tenho um amor por Oscar Wilde, acho que ele é um dos autores que eu gostaria muito de ser amiga. Eu não sei se eu ia concordar muito com ele, porque ele prezou muito pela estética da arte acima de tudo, e eu não acho que a arte seja só estética. Eu acho que a gente se daria bem. Não sei porquê, mas eu tenho essa impressão. Então, eu acho que é isso que eu tenho pra falar do Retrato de Dorian Gray. Inclusive, no meu Facebook eu tenho uma frase do Retrato de Dorian Gray na frase que tem embaixo da foto de perfil. Eu vou ler aqui qual é. Cada um de nós tem em si o céu e o inferno, Basil. Essa é a frase que eu tenho no Facebook. Vocês já viram a adaptação do Retrato de Dorian Gray? Eu conheço os atores que fizeram, mas eu não vi inteiro. Eu só vi umas cenas cortadas.
Mas assim, o ator que fez ele, eu não lembro o nome dele, mas ele é exatamente como eu imagino o Dorian, tá? Tipo, no livro ele é descrito como um garoto loiro de olhos azuis, mas eu não imaginei ele assim, eu imaginei ele moreno com um cabelinho grande, assim, até aqui, liso, que nem o ator do filme. Só que eu não vou saber falar o nome dele, porque eu não lembro, mas eu vou botar aí na tela qual é o nome dele, quando eu pesquisar. É isso. Tem essas 3 edições, mas essa aqui eu vou dar pra Rita, beijo Rita, em breve, não sei quando eu vou dar, porque tá difícil da gente se encontrar. Mas, enfim, eu acho que é isso. Próximo livro que eu tenho aqui, O Mágico de Oz. Esse é um outro exemplo de livro que me faz sentir como se eu estivesse em casa, sabe? Ele é muito reconfortante, assim como O Jardim Secreto, que eu mostrei também. É um livro que eu gostaria de estar nesse mundo, sabe? O Mágico de Oz tem 300 mil livros, mas eu só li o primeiro. Eu pretendo ler os outros, mas não sei quando. Não sei quando eu vou ter a oportunidade. Eu não sei se eu preciso explicar muito sobre o Mágico de Oz, porque é meio que muito conhecido, que nem Peter Pan. Mas enfim, a Dorothy é uma menininha que ela mora com os tios dela, em uma casinha bem isolada, e acaba passando um ciclone, e esse ciclone leva ela para a Terra de Oz. E lá ela descobre muitas coisas novas, faz muitos amigos, que nem o Homem de Lata, o Espantalho, o Leão, e assim, foi um livro que me fez tão bem em um período meio difícil, que eu tenho muito carinho por ele. Eu fico feliz por finalmente ter conhecido uma obra mundialmente conhecida, porque eu ainda, depois de muito tempo, eu ainda não tinha lido. Tipo, eu não li quando eu era criança, eu li, sei lá, esses últimos tempos, sabe? Então, não faz tanto tempo assim que eu li. Não foi nessa edição que eu li, novidade. Eu li num e-book, no celular, e essa edição é linda, fala, na moral. É verde fluorescente, tem ilustrações também. Aqui. Não sei se vai dar pra ver. Cara, as ilustrações desse livro são simplesmente magníficas. Eu amo muito Mágico de Oz e o meu bebezinho. E eu vou ler uns trechinhos da história pra ver se vocês se interessam. Vou lhe contar uma coisa que ninguém sabe. Só existe uma coisa que me mete medo. Foi o espantalho que disse isso. O que é? Perguntou Dorothy. O fazendeiro Munchkin que fabricou você? Não, respondeu o espantalho. Um fósforo aceso. Mas por que você não contornou o buraco? Perguntou o lenhador de lata. Por burrice, respondeu o espantalho sem se abalar. Mesmo assim, disse o espantalho, vou pedir um cérebro em vez de um coração, porque um burro, mesmo se tivesse um coração, não ia saber o que fazer com ele. Pior que é verdade. E uma coisa que tem a ver com o assunto também é que a Taylor Swift fez um clipe de Karma, né? E ela se vestiu de Dorothy em uma cena. Eu fiquei tão feliz de ver essa cena. Eu não sei se foi alguma referência a algum álbum dela, dizem que é referência ao debut, mas eu não sei. Só sei que eu fiquei muito feliz por ter essa referência do Mágico de Oz no clipe da Taylor Swift, que é uma das minhas cantoras favoritas. Nada a ver com o assunto, mas ao mesmo tempo tem a ver, mas enfim. Tá sendo produzido o filme de Wicked, né, com a Ariana Grande. O livro Wicked eu ainda não li, pretendo ler. Na verdade, eu já tentei ler, mas eu desisti no meio, não sei porquê, só não quis mais ler. Mas eu tô ansiosa pra ver esse filme, pra ver no que vai dar, né? Então é isso, Mágico de Oz. Noites Brancas. Eu falei sobre ele no primeiro vídeo do canal, que foi recomendando livros clássicos pra quem nunca leu clássicos. E, assim, se você quiser saber um pouco da história do livro, eu aconselho você a ver o primeiro vídeo, porque eu acho que esse vídeo vai ficar gigantesco se eu ficar falando da história de todos os livros que estão aqui. Olha só, tem muito livro aqui. Então, conta a história de um sonhador. É sonhador porque, tipo, ele não tem nome, ele não é nomeado na história. Ele é sonhador porque ele vive no mundo dos sonhos, ele prefere viver no mundo dos sonhos do que na realidade. Enfim, esse sonhador ele conhece Nastenka durante umas noites solitárias que ele tá passando na cidade dele. A história conta basicamente deles se conhecendo, um contando a história do outro, um falando sobre por que ele prefere viver no mundo dos sonhos, ele conta sobre os sonhos dele, e a Nastenka conta um pouco da história dela, que no começo era meio misteriosa, né, pra ele, até porque eles acabaram de se conhecer. Mas é sobre conhecer outra pessoa, e o sonhador acaba se apaixonando por ela. Que eu não sei descrever muito bem, nossa, novidade não saber descrever muito bem as coisas, mas eu não sei descrever muito bem por que eu gosto tanto desse livro, mas eu acho que é porque eu me identifico muito com o personagem principal, o sonhador. Eu me identifico muito com as frases que ele fala, e eu vou ler aqui alguns trechos pra vocês, pra ver se vocês se interessam.
Agora abriram-se 1000 torneiras na minha cabeça e tenho que vazar o meu coração numa torrente de palavras, se não quiser que elas me afoguem. Cara, eu me identifico muito com isso porque, tipo, como eu já disse, eu escrevo poesia e eu meio que sinto que se eu não escrever, se eu não botar pra fora, eu vou explodir. Então, sempre que vem algum sentimento que me incomoda, que tá me apertando, eu sempre tento botar na poesia. Então eu me identifiquei muito com isso aqui. A força de sua imaginação voltou a reanimar-se e, como por encanto, eis que surge ao seu redor um novo mundo, uma nova vida encantadora, um novo sonho, uma nova felicidade, novo requintado e doce veneno. Oh, que lhe interessa a ele essa vida real? Aqui está o fato dele gostar mais dos sonhos do que da própria vida dele, né? Que ele acha que é meio sem graça. Para ele, é uma pobre, uma mísera vida que merece compaixão, e nem sequer supõe que também alguma vez há de chegar para ele a hora em que daria com gosto todas as suas fantasias por um só dia dessa vida. Mais uma vez, ele não gosta da própria vida, ele prefere os sonhos. Ele nada deseja porque paira acima de todos os desejos, porque já os tem todos, porque já está repleto e é o próprio artista da sua vida, e pode a todo instante modelá-la à sua vontade. E eu me identifico também com isso porque eu adoro sonhar. Tipo, eu amo, sou apaixonada por sonhar porque, tipo, em sonhos pode acontecer qualquer coisa. E Brancas aborda basicamente isso, uma pessoa conhecendo a outra. E eu acho muito legal e eu recomendo pra vocês lerem, um dos meus favoritos da vida. Agora, o último livro, que é uma peça, né? Que é O Sonho de uma Noite de Verão. Duvido que muitos de vocês não conheçam, que é do Shakespeare, né? Então não tem quase nada do Shakespeare que não seja conhecido. E Sonho de uma Noite de Verão, eu sou apaixonada porque é muito engraçado. Cara, eu ri do início ao fim. Se eu não me engano, foi a minha primeira experiência lendo peça, porque minha experiência com Shakespeare foi assim. Eu comecei com o meu Julieta. Só que aí eu tentei ler a peça, mas aí eu fui pro YouTube procurar alguma peça assim ensinada, porque eu não tava conseguindo imaginar as coisas. Porque é meio diferente, é muito diferente de um romance, né? A estrutura de uma peça. E eu vi, foi na pandemia, se eu não me engano, eu vi uma peça em que os atores estavam meio que com uma maquiagem de palhaço. Eu realmente não lembro o nome da companhia que fez esse vídeo, mas eu vi no YouTube, não sei se ainda tem, mas enfim, eu vi, gostei muito. E aí depois eu li A Megera Domada, só que eu li numa adaptação em prosa, não era peça, era toda adaptada, mas era o texto integral. E eu gostei, mas eu passei muita raiva lendo. E quando eu li Sonho de uma Noite de Verão, foi a primeira vez que eu li a peça mesmo, num formato de peça. Cara, assim, é tão confuso que eu vou ler aqui a contracapa pra vocês meio que se situarem, porque tá ruim aqui a situação. Numa noite de verão, num bosque, 4 jovens enamorados encontram-se e desencontram-se. Lisandro ama Hérmia, que ama Lisandro e é amada por Demétrio, que é amado por Helena. Depois, Demétrio ama Helena, que ama Demétrio e é amada por Lisandro, que é amado por Hérmia. Na manhã seguinte, tudo se resolve. E há um casamento triplo, pois casam-se também o Duque de Atenas e a Rainha das Amazonas. Na festa, no Palácio do Duque, apresenta-se uma peça de teatro amador, escrita e encenada por trabalhadores locais. É hilariante de tão ruim a comédia trágica que teve ensaio naquela noite de verão, naquele bosque, habitado por fadas e duendes que tem seu rei e sua rainha, que disputam a guarda de um menino indiano. E por isso essa rainha apaixona-se, naquela noite de verão, por um mortal com cabeça de burro. Tipo, dá pra entender o que acontece nessa história? Eu acho que não dá pra entender nem se eu tentasse resumir. É só lendo mesmo, só sentindo. Como faz tempo que eu li e eu não fiz resenha escrita, eu realmente não vou conseguir nem dar um resumo sobre a história, mas eu espero que isso que eu li na contracapa já tenha situado um pouco vocês. Dê uma chance, se você nunca leu uma peça, leia Sonho de uma Noite de Verão. Tipo, as frases, elas são muito grandes e pode ter umas palavras difíceis, mas sério, é bem legalzinho, você não vai se sentir cansado lendo, você vai rir pra caramba. Bom, eu tô falando como se eu fosse você, né, não sei se você gostar, sei lá. Cara, inclusive eu acho que eu vou até ler de novo, eu tava vendo umas passagens aqui, acho que eu vou até ler de novo, porque isso é engraçado, porque eu sinto com saudade dessa história. Com esse péssimo resumo, eu encerro esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês deem uma chance pra todos esses livros que eu coloquei aqui. Espero que vocês tenham entendido o que eu tenho falado, porque eu acho que o meu raciocínio e a minha fala são muito confusos, mas é isso aí. Eu vejo vocês
no próximo vídeo, talvez, ou talvez não sei. Mas é isso.